Sejam muito bem-vindos à quarta aula do nosso curso, onde estamos criando o jogo Pong na Godot. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e nesta aula estaremos criando e programando a nossa bolinha. Eu estou bem animado para fazer isso, galera, pois como eu disse no início do curso, nós não estaremos utilizando o sistema de física da Godot para movimentar a nossa bolinha e fazer com que ela rebata para os lugares. Nós estaremos fazendo isso tudo do zero, e isso é muito legal, porque a gente vai conseguir entender de fato como é que se programa, por exemplo, a física de um objeto que bate no outro e é jogado na direção contrária. Porque se a gente simplesmente usa o que o programa já oferece, a gente chega no resultado final, mas não sabe como chegou nesse resultado final. Então, vira e mexe fazer algumas coisas do zero mesmo acaba sendo bem da hora. Então, bora colocar a mão na massa aqui. Como vocês se lembram, na aula passada, nós criamos os nossos queridos jogadores. Ou seja, se a gente aperta W e S, vamos para carregar aqui, a gente movimenta o jogador 1 e se aperta a setinha para cima e para baixo, a gente movimenta o jogador 2. Bem da hora. Então bora agora criar a nossa bolinha. E como sempre, nós poderíamos estar fazendo isso diretamente aqui na cena principal, mas é interessante deixar a bolinha e o jogador separados em suas próprias cenas, pois eles possuem lógicas próprias, né? Então aqui em cima clicaremos no mais para criar uma nova cena. E o nó principal da nossa bolinha será um nó de Area 2D, que a gente já vai entender para que serve. Então vamos criar aqui um outro nó e procurar por Area 2D. No caso, o nó de área 2D, que por algum motivo eu fiquei falando em inglês agora, ele é como se fosse um collider, né? Ou seja, ele identifica colisões no jogo, mas ele não realiza nenhuma. Ele apenas identifica que está encostando em outro objeto, mas apenas isso. Ele não realiza colisão nem nada. Então vamos selecionar aqui o área 2D e logo de cara vamos mudar o seu nome, né? Vamos colocar aqui bola e apertar Enter. E como sempre, antes de continuar configurando o objeto, vamos salvá-lo apertando Ctrl S. E aqui vamos salvá-lo dentro da pasta Scenes. Criaremos uma nova pasta chamada bola e dentro dela estaremos salvando a nossa querida bolinha. Desse jeito o projeto fica bem organizado. Então, tendo isso em mente, vamos agora adicionar a imagem da bolinha e também a forma da sua colisão. Então, com o nó da bola selecionado, clicaremos no mais. E aqui adicionaremos um nó de Sprite 2D para adicionar a sua imagem. E aqui na aba File System, pegaremos dentro da pasta Sprites, que está dentro de Assets, pegaremos o sprite da nossa querida bola e arrastaremos aqui para a aba Inspector na opção Texture. Fazendo isso, nossa bolinha surgirá. Olha só que maneiro, ela está bem pequenininha aqui, vamos dar um zoom. Beleza. Agora que já temos a imagem, vamos adicionar sua forma de colisão, igual nós fizemos com os nossos jogadores. Então, com o nó da bola selecionado, não do sprite, a gente adiciona um novo nó do tipo Collision Shape 2D. Então a gente clica aqui, show de bola. Agora aqui na aba Inspector a gente adiciona uma forma a ele. No caso será uma forma retangular. E olha só que da hora, já cobriu automaticamente o nosso quadrado inteiro. Vamos só dar um zoom para ver se não precisa de ajuste. Não precisa. Então show de bola, galera. Acabamos de criar a nossa bola. Show de bola. Que frase maravilhosa. Então vamos salvar a cena apertando Ctrl S. E agora sim vamos pular para a sua programação. Então, com o nó principal selecionado, clicaremos no símbolo do pergaminho. E aqui criaremos um novo script, do jeito que já vem tudo configurado aqui. Vamos ir em Create. Beleza, belezinha. Como sempre, vamos deixar o nosso script mais limpo, né? Removendo estes comentários. E agora, vamos criar as suas variáveis, galera. No caso, teremos inicialmente 4 variáveis, que eu vou criá-las aqui todas juntas, e a gente vai entendendo para que serve cada uma. Então, a primeira variável servirá para controlar a sua velocidade. Então, a gente digita var em seu nome, velocidade da bola. No caso, ela será do tipo inteiro e pode ter o valor de 500. É a mesma velocidade que nós colocamos aqui no nosso jogador, mas eu acho que para pelo menos testar uma boa velocidade, né? Se você quiser aumentar ou diminuir, pode ser feito facilmente.
Então a próxima variável, galera, servirá para definir qual que é a sua posição inicial. Ou seja, quando a gente iniciar o jogo, onde que a bolinha vai aparecer na tela. Então a gente digita var novamente em seu nome. Posição inicial. Ela será do tipo vector2. Que para quem nunca trabalhou, né, com desenvolvimento de jogos aí, ou com matemática em si, um vetor basicamente representa uma direção. Então, um vector 2 representa as direções x e y, que o x é a direção horizontal e o y é a direção vertical. Então, quando a gente cria um vector 2, a gente basicamente está criando uma variável que armazena dois valores, né, o valor horizontal e o vertical. Eu sei que só falando de início pode parecer bem confuso, mas conforme a gente for estudando e praticando aqui vai ficar mais claro. Então ela será do tipo vector 2 e o seu valor inicial será o seguinte. Será um vector 2, abre e fecha parênteses, para declarar, né, o valor. E o seu valor x será de 640, vírgula, para o valor y de 360. Então, beleza, temos a variável da posição inicial aqui criada, mas que números são esses? Por que eu coloquei 640 e 360? Muito simples, porque se voltarmos aqui na nossa cena principal, a gente pode se lembrar que o nosso campo tem o tamanho de 1280 por 720. E quando a gente posicionou a imagem do campo, como nós queríamos que ela ficasse bem centralizada, nós colocamos ela justamente na posição 640x e 360y, porque essa posição é o centro da tela, né? 1280 dividido por 2 dá 640 e 720 dividido por 2 dá 360. Então, quando a gente diz que é para a bolinha aparecer inicialmente na posição 640 e 360, a gente está falando que é para ela aparecer bem no centro da tela. Basicamente isso, galera. Eu sei que de início podem parecer números mágicos que saíram do nada, mas aqui a gente está dizendo que é para aparecer no centro da tela, galera. Então, vamos agora vir na linha de baixo e criar uma nova variável chamada direção inicial. Que no caso, essa variável dirá para Godot qual que é a direção que ela tem de seguir inicialmente. Porque uma vez que o jogo começar, a bolinha vai seguir para o lado que ela for rebatida, né? Mas quando o jogo realmente for iniciado, a bolinha tem de ir para algum lugar primeiro. E a gente vai estar usando essa variável para armazenar essa direção. E como é uma direção, também será do tipo vector2 e terá o valor inicial de um vector 2 com 0 no x e 0 no y. A gente está apenas declarando o valor inicial para ela não ser vazia, né? Mas a gente poderia simplesmente deixar ela sem valor nenhum, que continuaria funcionando. Mas aqui a gente coloca um valorzinho padrão, né? Dizendo que, por enquanto, a sua direção inicial é 0 e 0. Depois a gente vai configurá-la. E por último, criaremos uma nova variável chamada nova direção. Que no caso, essa variável dirá para Godot qual que é a direção que a bolinha tem de seguir depois de ser rebatida. E, como vocês podem imaginar, ela também será do tipo vector2. E o seu valor, como a gente não tem um valor logo de cara, né? Também será um vector 2 com 0 no x e 0 no y. E beleza, temos as nossas variáveis criadas. E agora, antes de prosseguir para a programação em si, eu gostaria de explicar o porquê que o nosso vector 2, depois do símbolo de igual, tem abre e fecha parênteses, mas antes não tem. Porque eu imagino que isso possa ser um detalhe que levante algumas dúvidas, né? No caso, quando a gente declara uma variável, em GDScript a gente pode declará-la sem utilizar o seu tipo. Ou seja, se viéssemos aqui e removêssemos o vector 2 e os dois pontos, estaria tudo bem, porque a Godot é uma linguagem mais dinâmica, então ela saberia que se a gente coloca um vector 2 como valor dessa variável, ela sabe que essa variável é do tipo vector 2. Só que na programação, embora em algumas linguagens você possa não declarar o tipo da variável, eu recomendo absurdamente que vocês sempre declarem. Porque se a gente não declara o tipo da variável, fica um pouco mais difícil na hora de encontrar alguns bugs e às vezes a gente acaba declarando valores que não deveria estar declarando dentro da variável. Então, por exemplo, essa variável sendo do tipo vector2, se eu tentar declarar uma string aqui, né?
ou seja, algo entre aspas duplas, se liga, o código dá erro, né? A gente não pode assinalar um valor do tipo string para um vector 2. Então, declarar o tipo da variável é sempre muito importante. Só que por que esse vector 2 tem parênteses e esse aqui não? No caso, esse aqui não tem parênteses, pois aqui estamos apenas dizendo que ela é do tipo vector 2, a gente não está fazendo mais nada. E esse aqui tem parênteses porque esse aqui é o valor do vector 2. Então aqui a gente está dizendo que o valor dessa variável aqui, que é do tipo vector 2, o seu valor é um vector 2, e aqui a gente declara, né, o seu x e o seu y. Então, basicamente, quando a gente está dizendo qual que é o tipo da variável, a gente só escreve vector 2, mas quando está dando valor, a gente tem que abrir e fechar parênteses para dizer quais valores são esses. E eu sei, galera, que de início pode parecer bem confuso esse lance de quando colocar parênteses e quando não colocar, mas podem ficar tranquilos, porque essa é uma daquelas coisas que a gente pega o jeito conforme vai estudando e praticando. Simplesmente não tem como decorar essas regras, isso aqui a gente aprende com o tempo. Então não precisa se preocupar em entender tudo agora. Mas beleza, agora que já temos todas essas variáveis aqui, significa que já podemos programar a sua movimentação. Então, bora lá fazer isso. No caso, nós queremos que a nossa bolinha se movimente o tempo inteiro, né? Então nós estaríamos, teoricamente, programando isso na função process, que roda o tempo inteiro. Mas para deixar o código mais organizado, vamos criar nossa própria função. Então vamos pular 2 linhas. E aqui, criar digitando func, em seu nome, movimentar bola. Abre e fecha parênteses. E como não retornará nenhum valor, a gente coloca setinha e void. E no caso, galera, essa função fará exatamente isso. Ela irá movimentar a bolinha. Porém, nós não estaremos programando ela agora. Então a gente vai colocar a palavrinha pass para tirar esse erro aqui. Porque o que acontece é que antes de movimentar a bola, a gente precisa escolher qual que será a sua direção inicial. Ou seja, para onde que a bolinha vai se mover quando o jogo iniciar. Então o que a gente pode fazer é dar vários enters aqui, para ter mais espaço. E antes de criarmos a função da movimentar bola, criaremos uma nova função chamada escolher direção inicial. Abre e fecha parênteses e também dizendo que não retorna nenhum valor. Então, como é que funcionará essa função aqui de escolher a direção inicial? No caso, vamos imaginar o seguinte. Vamos voltar aqui para a cena principal. A nossa bolinha vai começar bem no centro da tela. Então, nós queremos que ela vá aleatoriamente para cima ou para baixo e para a esquerda ou para a direita. Ou seja, queremos que do seu centro ela parta um pixel positivo e com isso vá para a direita, ou um pixel negativo e com isso vá para a esquerda. Da mesma forma, queremos que ela parta para cima, sendo um pixel negativo, ou para baixo, um pixel positivo. E no caso, essa questão de ir um pixel para cima, um pixel para baixo, não é que ela vai se mover exatamente um pixel e depois vai ficar parada. Não, é que a gente está apenas dizendo se ela vai ter um valor positivo ou negativo. Porque como vocês se lembram, aqui na Godot, se a gente quer ir para a direita é um valor positivo, e se a gente quer ir para a esquerda é um valor negativo. Do mesmo modo, se a gente quer ir para cima é um valor negativo, e se quer ir para baixo é um valor positivo. É uma coisa que é meio confusa de início, mas a gente viu como é que funciona na aula anterior com os jogadores. Então, bora voltar aqui para o script para de fato entender como que faremos isso. No caso, teremos aqui uma variável chamada x aleatório, que controlará a posição horizontal da bolinha no início do jogo. E qual que será o seu valor? Nós queremos que a Godot escolha um valor aleatoriamente entre -1 e 1. Ou seja, nós queremos que ou ela escolha o -1 para ir para a esquerda, ou ela escolha o 1 positivo para ir para a direita. E como é que a gente faz isso? No caso, outras engines, como a Unity, é bem mais fácil de escolher um número aleatório. Aqui na Godot eu acho que é particularmente meio confuso, né? Mas basicamente o que estaremos fazendo é criando uma array com esses dois valores e escolhendo um com o método pickRandom. E para quem não sabe, uma array nada mais é que uma variável que possui diversos valores.
Como sempre, se você tiver com alguma dúvida, pode dar uma conferida no nosso curso Começando na Godot 4, que é um curso maravilhoso, completamente voltado para iniciantes, onde a gente explica cada uma dessas coisas. Então, depois do símbolo de igual, criaremos a array abrindo e fechando colchetes, e como primeiro valor daremos -1, e para o segundo valor a gente coloca uma vírgula e coloca 1, que isso aqui já é um positivo. Então aqui criamos uma array com os dois possíveis valores, e agora para escolher um aleatório, depois de fechar os colchetes a gente coloca ponto pick random, abre e fecha parênteses. Então o método pick random ele vai fazer justamente isso, ele vai pegar o pick de maneira aleatória, que é o random. Então ele vai pegar aleatoriamente um dos valores da array. Então ele vai escolher -1 ou 1. E desse jeito a gente já consegue mandar a bolinha de maneira aleatória ou para a esquerda ou para a direita. Então, agora que já fizemos isso com o x aleatório, vamos fazer também com o y aleatório, que é para escolher a posição vertical da bolinha. Isso aqui é importante, galera, ter a posição horizontal e vertical, porque se a gente só tiver a posição horizontal, a bolinha só vai para os lados. Já se a gente só tiver a posição vertical, a bolinha só vai para cima e para baixo. Porém, tendo a posição horizontal e vertical, ela vai para cima e para os lados ou para baixo e para os lados ao mesmo tempo. E com isso a bolinha vai para a diagonal. Então, ao invés dela só ir reto dos lados ou para cima e para baixo, ela vai na diagonal, o que é bem da hora. Então, na linha de baixo, criaremos uma nova variável chamada y aleatório. E como valor teremos absolutamente a mesma coisa, né? Uma array, abre e fecha colchetes, com o primeiro valor -1 e como segundo, um positivo. Aí a gente utiliza o método .pickRandom, abre e fecha parênteses. Então beleza, agora que já escolhemos as direções aleatórias, temos de aplicar essa direção na nossa bolinha. E como é que a gente faz isso? No caso, a gente faz isso utilizando as variáveis que acabamos de criar. Que ó, a gente tem uma variável dizendo qual que é a direção inicial, e outra dizendo qual que é a nova direção. Então, serão essas duas variáveis que estaremos utilizando aqui. Por isso, vamos voltar aqui para a nossa função, e logo depois de escolher esses valores, acessaremos a variável direção inicial, e como valor, colocaremos um vector 2, para indicar o eixo x e y, e como vocês podem imaginar, o eixo x é a variável x aleatório, ou seja, é -1 ou 1, e a variável para o y é o y aleatório, também -1 ou 1. E fazendo isso aqui, já estamos criando um vetor com estes valores aqui. Beleza, belezinha. Então, galera, o que podemos fazer agora é, de algum modo, dizer que essa será a nova direção da bolinha, né? Então, a gente diz qual que é a direção inicial, mas ela não disse como que será a sua nova direção. E a gente vai fazer isso com a variável nova direção que a gente acabou de conferir, né? Então, aqui podemos acessar a variável nova direção e dar como valor a variável direção inicial. E pronto. Isso aqui é tudo que a gente tem que fazer, galera. Porque, no caso, quando a gente escolher qual que é a direção aleatoriamente do eixo x e y, a gente está aplicando, né, para a variável direção inicial. E depois, como estaremos movimentando a bolinha baseada na variável nova direção, aqui a gente já diz logo de cara que a nova direção é a direção inicial. E se isso aqui está meio confuso, nós basicamente poderíamos simplesmente fazer isso aqui, ó. Poderíamos deletar essa linha e dizer que a nova direção é diretamente essa aqui. Daria certo? Teoricamente daria. Porém, na prática, é melhor deixar essas coisas separadas, né? Então, uma linha a gente define a direção inicial e na outra a gente aplica essa direção inicial. Caso contrário, a nossa cabeça pode bugar um pouco. E agora, só para deixar tudo bem explicadinho, vou adicionar uns comentários aqui, né? Antes das variáveis, escreverei escolhe as direções horizontal e vertical. Beleza, belezinha. E agora, na hora de aplicar nessas mudanças, a gente escreve aplica
as novas direções. Então, beleza. Essas duas linhas aqui a gente escolhe para onde a bolinha vai. E essas duas linhas aqui a gente de fato diz para a bolinha que essa é a direção que ela tem de seguir. Então, beleza, belezinha, galera. Temos aqui qual que é a direção que a bolinha vai seguir, mas no momento ela ainda não segue, né? Ela só apenas sabe para onde ela tem de ir. Para que ela possa seguir essas direções, estaremos programando isso aqui na função movimentar bola. Então, o que podemos fazer aqui é descer um pouquinho o nosso script. E aqui podemos remover a palavrinha pass. E essa função terá uma única linha de código. Aqui tudo que estaremos fazendo é acessando a posição da bolinha e acrescentando a nova direção que ela tem de ir. Ou seja, estaremos acessando o seu position, que lembrando rapidamente, o position é um vector 2, ou seja, tem o eixo x e o y, que é onde a bolinha se encontra no momento. Então estaremos acessando a sua posição e acrescentando com mais igual uma nova posição, que no caso é a direção que ela tem de seguir. Ou seja, ela vai pegar a sua posição atual e acrescentar para onde ela tem de ir. Então, se ela estiver na posição 0, 0 e a nova direção for, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Se a sua posição for 0 no x e 0 no y, e a nova direção for 1 no x e 1 no y também, a sua direção atual seria de 1 e 1, porque 1 mais 0 é 1. Só que se, por exemplo, a sua posição atual já fosse 3 no x e 5 no y, quando a gente acrescentasse a nova direção, caso fosse 1 e 1 também, a sua nova direção seria de 4 no x e 6 no y. Então a gente está simplesmente sempre pegando onde a bolinha está no momento e dizendo para ali um tantinho para os lados ou para cima e para baixo. E novamente, só na teoria pode parecer confuso, então vamos ver funcionando aqui na prática, galera. Então a gente coloca um símbolo de mais e um símbolo de igual para dar um novo valor. E aqui será o valor da nossa nova direção. E como queremos que a nossa bolinha vá na sua velocidade que configuramos, vamos multiplicar esse valor pela variável velocidade da bola. E aqui, nossa movimentação está quase pronta, mas está faltando uma coisinha essencial, que como vocês se lembram aqui no script do jogador, para que os nossos jogadores se movimentassem sempre na mesma velocidade em todos os computadores, nós multiplicamos a sua velocidade por delta, que é o cálculo que a Godot faz, né, entre um frame e outro do jogo. Então, temos de multiplicar o valor da velocidade da bola por delta também. Mas o delta não pode ser acessado magicamente, né? Então vamos passá-lo aqui como um argumento também. Então voltando aqui para o script da bola, a gente vai multiplicar a velocidade por delta, mas como delta não existe atualmente, dentro dos parênteses da função movimentar bola, a gente cria um parâmetro chamado delta do tipo float. Lembrando que um parâmetro nada mais é que uma variável que a gente dá o valor quando chama a nossa função. Então beleza, isso aqui é basicamente tudo que temos de fazer para movimentar a bolinha. Então vamos agora rodar essas funções que acabamos de criar. Portanto, vamos subir um pouquinho até a nossa querida função process, que roda o tempo inteiro. E aqui vamos chamar o nosso método, aqui a nossa função movimentar bola. E temos de dar um valor para o nosso parâmetro delta. No caso, será o valor do próprio delta do process, né? Então a gente coloca aqui delta e beleza, belezinha. Isso aqui já faz com que a bolinha se movimente. Porém, a nossa função escolher direção inicial, embora ela esteja criada, nós ainda não chamamos ela. Então, como ela escolhe a direção inicial, né, ela só precisa rodar uma única vez. Por isso, chamaremos aqui na função ready, que roda quando o jogo inicia e depois nunca mais roda. E é para isso que ela serve. Então aqui a gente roda a função escolher direção inicial, abre e fecha parênteses. Mais para frente do curso, nós estaremos removendo a função ready, pois estaremos rodando esta função aqui de outro lugar, mas por enquanto a gente pode deixá-la aqui mesmo. Então vamos ver a bolinha se movimentando e já já a gente revisa o código para entender direitinho. Então vamos salvar o script apertando Ctrl S e vamos voltar aqui para a cena principal, porque a gente precisa colocar a bolinha aqui, né? Então vamos lá.
aqui com o nó main selecionado, vamos clicar na correntezinha e adicionar a cena da bola. Beleza! Olha só, a bola já apareceu aqui. No caso, vamos clicar no play e ver o que acontece com ela já aqui, ó. Vamos clicar aqui no play. E olha só que coisa interessante. O que foi que aconteceu aqui? A nossa bolinha, ela continua aqui porque eu me esqueci de adicionar uma linha essencial, galera. No caso, eu esqueci de posicionar a bolinha no centro. Olha só. A gente criou a variável para poder adicionar a bolinha bem no centro da tela, mas esquecemos de usá-la. Tudo bem. A gente faz isso agora tranquilamente. Então, vamos aproveitar e reorganizar o código aqui rapidinho. Ó. Ao invés de chamar a função de escolher aqui na função ready, vamos abaixo da função process, criar uma nova função chamada resetar bola. E no caso, essa função aqui será bem útil, porque nós estaremos utilizando ela sempre que marcarmos um gol, né? Quando a bolinha entrar no gol, a gente vai simplesmente resetá-la para o centro da tela. Então, o que faremos aqui dentro é acessar a posição da bola e dar como valor a nossa variável posição inicial. Agora sim vai funcionar. E aqui também podemos rodar a função escolher direção inicial. Então, quando a gente rodar a função resetar bola, além da Godot levar a bolinha de volta para o meio da tela, também vai escolher qual que é a sua direção aleatória no início. Me perdoem aí, esqueci desse detalhe. Então agora sim, ó, a gente pode chamar a função resetar bola aqui na função ready. Desse jeito o nosso código fica bem mais organizado. Porque novamente, a gente poderia estar programando tudo isso direto aqui no ready e direto no process, mas convenhamos que olha só, nosso código fica bem mais organizado e bem mais bonitinho, galera. Que massa. Então agora sim, vamos voltar aqui para a cena main. Opa, antes temos que salvar o script, apertando Ctrl S. Agora voltando para a cena main, ó, deixando a bolinha aqui no canto, não tem problema, porque olha, ela vai sempre aparecer no meio. Ó, não sei se deu para ver porque foi bem rápido, ó, vamos clicar para rodar de novo. Ela vai sempre aparecer aqui no meio, porque o nosso script está dizendo que ela sempre tem de estar no centro da tela, né, com a variável da posição inicial. E vocês estão vendo também que a nossa bolinha sempre vai para uma direção aleatória, galera. Olha só que maneiro, meu. Às vezes ela se repete, né, porque é aleatório, mas ó, basicamente, ou ela vai para a direita e para cima, ou ela vai, cadê, ó, para a esquerda e para cima. Vamos ver se a gente consegue fazer ela ir para baixo. Não. Beleza, agora ela foi para a esquerda e para baixo. Isso aqui está acontecendo justamente pela nossa função escolher direção inicial, né? Então aqui ele escolhe uma direção aleatória, tanto para horizontal quanto para vertical. Foi isso aqui que eu quis dizer, né? Da gente escolher -1 ou 1. Desse jeito, ela vai para o lado positivo da tela ou para o lado negativo. Então agora, o que podemos fazer rapidamente é adicionar uns comentários aqui, ó. Vamos vir na função resetar bola e escrever centraliza a bola e a manda para uma direção aleatória. Beleza. Agora essa função está bem explicadinha. Show de bola. O que podemos fazer agora rapidamente é trazer a bolinha aqui para o centro da tela. Eu sei que a gente não precisa, galera, mas eu gosto de já deixá-la bem no centrinho aqui, porque a nossa cena fica do jeito que ela de fato tem de ficar, né? Então, com a bola selecionada, aqui na aba Inspector, no seu Transform, sua posição X será de 360. Quer dizer, 360 não. Sua posição Y será de 360, né? Para ficar aqui. Sua posição X é de 640. Então agora ela vai estar sempre no meio. Como eu disse, não era necessário, porque o nosso código já faz isso automaticamente. Mas eu acho que desse jeito o nosso cenário fica um pouquinho mais bonitinho. Então beleza, galera, já temos a nossa bola devidamente programada na sua movimentação, só que tem um pequeno probleminha, galera. E qual probleminha é esse, ó? Se a gente clicar aqui no play, veremos que a nossa bolinha vai numa direção aleatória, beleza, isso é bem da hora, mas se liga. Ela simplesmente ignora tudo que está acontecendo ao redor e ela sai da tela. E não é isso que a gente quer. Nós queremos que a bolinha bata em cima e vá para baixo, e bata embaixo e vá para cima, né? É meio isso que a gente quer.
Ou seja, agora temos de programar a sua física, não basta apenas movimentar a bolinha. Temos de também fazer o seu ricochete, né? Ela tem que bater e pá, voltar na direção contrária. E no caso, galera, eu tinha planejado fazer isso nessa aula aqui, mas eu acho que ela já está bem compridinha. E se eu fosse programar a física da bola agora, ela ficaria maior ainda. Então eu vou deixar para a próxima aula, né? Então essa aula aqui vai ser a movimentação da bolinha e a próxima será a sua física. Então, agradeço imensamente a todos vocês que assistiram a aula até aqui e também agradeço a Alice Matoso por apoiar a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. E lembrando também que temos um curso disponível na Udemy, onde criamos um jogo do zero até o final, utilizando aqui a Godot e a linguagem de programação GDScript. É um curso muito da hora, onde a gente cria um jogo bem legal. Tem links aí na descrição e no comentário fixado. Então, muito obrigado e até a próxima aula!